Justiça após uma década. Dono de transportador é preso por acidente ocorrido há 10 anos e que provocou 28 mortes e deixou 80 feridos. Briga de trânsito. Morre idoso agredido depois de sofrer violência de motorista por causa de uma fechada no trânsito. Justiça interdita presídio de Joinville por causa de superlotação de presos. Olho na tela, cresce o número de roubo de celulares por distração dos usuários. Eles estão voltando, o projeto quer trazer de volta a obrigatoriedade dos extintores de incêndio nos automóveis. Hoje é segunda-feira, 26 de junho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade, que já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Foi preso em Cascavel, no oeste do Paraná, o dono de um caminhão de uma transportadora que se envolveu em um acidente no oeste do estado no ano de 2007, há 10 anos atrás. 28 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. Elisandra Vissoto. Gilmar Turato tinha um mandado de prisão expedido em abril deste ano e aguardava o processo em liberdade. Ele foi intimado a comparecer no fórum da cidade e quando chegou no local foi preso por um oficial de justiça. O empresário foi condenado a 12 anos de prisão. Já o motorista que conduzia o caminhão, Rosinei Ferrari, foi acusado de atropelar e matar 16 pessoas. Na época ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, julgado e responde o processo em liberdade. O acidente aconteceu em outubro de 2007 na BR-282 em Descanso. Ao todo, 28 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. Um ônibus bateu em uma carreta e a pista ficou interditada. Quando o segundo caminhão da transportadora de Gilmar Turato não conseguiu parar, ultrapassou a barreira policial e atropelou várias pessoas que trabalhavam na cobertura e no resgate do acidente. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Pois é, vários colegas de imprensa morreram nesse acidente, bombeiros, policiais, foi uma tragédia, 28 mortes, 80 feridos e agora saindo as condenações. Olha, um idoso de 65 anos morreu ontem em Blumenau, no Vale do Itajaí, após 6 dias internado. Na terça-feira ele foi agredido em um posto de combustíveis após um desentendimento de trânsito. As imagens mostram o momento em que Orlando é agredido e cai no chão. Orlando Gross teria supostamente cortado a frente de um automóvel. O motorista do carro seguiu o caminhoneiro até ele estacionar num posto de combustíveis e o agrediu. Segundo a PM, o suspeito de 28 anos assinou um termo circunstanciado no local e foi liberado. Por ano, 1 milhão de celulares são roubados ou furtados no Brasil e o número pode ser ainda maior, já que muitas das vítimas não prestam queixa na delegacia. O Brasil é o segundo país com mais roubo de celulares no mundo. De acordo com uma pesquisa realizada pela F-Secure, 25% dos brasileiros afirmam que já tiveram um dispositivo móvel roubado ou perdido. O país só perde para a Índia, com um índice de 35%. Segundo a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, quando se fala em aparelhos que possuem seguro, a região Nordeste está em primeiro lugar, em se tratando de aumento de ocorrências, com 106,8%, seguido da região Sul, com 73,6%. Em terceiro lugar está a região Sudeste, com 63%. Todo país ele tem uma renda per capita considerável, assim, né? Em relação às outras regiões do país, a renda per capita é bastante alta. Florianópolis também é uma cidade que tem a renda per capita bastante alta. Isso implica na compra de aparelhos celulares de alto valor. O que atrai uma grande quantidade de larápios, né, pessoas que praticam crimes contra o patrimônio, furtos e roubos. Uma cena que já é normal e rotineira em qualquer cidade do nosso Brasil, que é essa que vocês acabaram de ver. As pessoas completamente desligadas do seu mundo ao redor, completamente focadas no celular. Esse aparelhinho que tem trazido tanta dor de cabeça hoje em dia, está muito perigoso. Vamos saber o que elas mesmas pensam a respeito dessa distração. Vocês não têm medo de serem abordados e os telefones roubados? Temos, mas a gente fica assim agarrado e fecha o grupinho. Se eu fosse um ladrão chegando por trás e roubando seu celular agora? Eu já fui soltada, moça, não faz isso. Você não tem medo de ser abordado assim por um ladrão e levar teu celular?
Ah, a gente ainda tem, mas na hora da pressa tem que achar o lugar que eu tenho que ir no Maps. Tentar usar em ambientes fechados, em ambientes onde tenha um fluxo de pessoas que possa coibir, né, a prática do crime. E perdeu. Se o bandido levou, já era. Ninguém investiga, né? Furto é furto, fica por isso mesmo, fica o prejuízo para você, cidadão, né? Que foi vítima de furtos ou roubos também, né? Bom, a Justiça decretou a interdição total do presídio regional de Joinville, no norte do estado, na manhã dessa segunda-feira. Entre os problemas apontados está a superlotação. O local tem capacidade para 506 homens e 74 mulheres, mas há 761 homens e 58 mulheres no presídio. Na decisão, está proibido o ingresso de presos na unidade. A Secretaria de Justiça e Cidadania informou que não foi notificada da decisão e que se manifestará oficialmente após o recebimento do documento. A Defesa Civil do Estado foi reconhecida pela ONU por um projeto que está sendo desenvolvido em Blumenau, em parceria com o Japão. O projeto visa fortalecer as estratégias de riscos a desastres naturais. Há 40 anos, a Defesa Civil de Santa Catarina atua ajudando a população. Seja em enchentes, vendavais ou estiagens, o órgão está presente levando apoio aos atingidos. Um trabalho que não para. Um trabalho que está sempre buscando minimizar qualquer tipo de dano. E foi pensando nisso que em 2014 surgiu o projeto de fortalecimento da gestão integrada de risco em desastres naturais em parceria com o Japão. O trabalho acontece em 3 cidades do país. Blumenau é uma delas. O objetivo dele é promover o fortalecimento da gestão do risco de desastre no Brasil. E nada melhor do que trazer a experiência japonesa, que é uma experiência exitosa mundo afora, para que a gente pudesse colher os frutos do que no Japão já foi estudado, testado e aprovado. E foi esse projeto que rendeu à Defesa Civil de Santa Catarina o reconhecimento da ONU. O prêmio da Organização das Nações Unidas é concedido a iniciativas que contribuam para salvar vidas e reduzir a mortalidade global. Como o projeto foi inscrito na ONU para o recebimento desse prêmio e foi concedido a esse projeto no Brasil, Santa Catarina, por fazer parte desse projeto, também foi premiada e recebeu esse certificado do Prêmio Sasakawa. O projeto de prevenção deve ser concluído até o final deste ano, dando origem a manuais que possam ser utilizados pelos municípios para evitar futuros desastres. Com o recebimento desses manuais, a gente deve fazer um diagnóstico de todos os municípios de Santa Catarina e verificar quais e quantos municípios se encaixam em cada eixo temático desse projeto. E a partir daí a gente começar as implementações e parcerias com os municípios para fazer que isso se torne uma realidade. Olha, não parece, mas hoje foi o dia mais frio do ano em Santa Catarina até agora. A geada contribuiu e cobriu as cidades da Serra, deixou a paisagem branquinha. Em Bom Jardim da Serra marcou 5,7 graus abaixo de zero nessa segunda-feira. Em São Joaquim, 1 grau abaixo de zero. O frio deve continuar, mas com menos intensidade nos próximos dias. Na Serra, as temperaturas mais baixas vão ser registradas amanhã, a mínima deve marcar 1 grau negativo. A Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou nesta segunda-feira, já que estamos falando de frio e inverno, a lista dos aprovados da primeira chamada do vestibular de inverno 2017. A lista completa dos calouros está disponível no site oficial da universidade. E você vai ver a seguir: exigência de extintores de incêndios nos veículos pode voltar a valer no país. O Denatran diz que é contra. Os detalhes já depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o Band Cidade. E olha só, um projeto de lei que obriga a inclusão do extintor de incêndio tipo ABC nos veículos foi aprovado na Comissão de Transportes da Câmara Federal. O extintor de incêndio automotivo não é obrigatório desde 2015. A polêmica ganhou mais um capítulo. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aboliu a obrigatoriedade do extintor há 2 anos, alegando que a falta de conhecimento de uso do extintor poderia causar maiores problemas em caso de incêndio.
Agora, um projeto de lei que volta com a obrigatoriedade está em fase conclusiva na Câmara. Já passou pela Comissão de Viação e Transportes e agora segue para análise em outras 2 comissões para aprovação. Na época da revogação da obrigatoriedade, quem tinha investido na fabricação e venda dos extintores sofreu com o impacto da mudança. Isso veio abalar muito toda a cadeia econômica na área de extintor de incêndio, porque tinha muita gente investindo na fabricação do extintor ABC, que era o que seria usado, e de repente, do dia para a noite, simplesmente parou. Porque brasileiro não é um povo que tem uma cultura para segurança no carro. Entre os motoristas há quem concorde e quem discorde da volta do acessório. Mais um custo, né? Porque tiraram, agora vão refazer de novo, a gente vai ter... Eu mesmo, meu extintor, eu nunca usei. Hoje eles falam que deve ter, daí amanhã tá querendo mudar novamente, né? Então é melhor já deixar sem. Para mim, o extintor de incêndio ele é mais um fator dispositivo de segurança para o carro. Apesar da lei não exigir, não estava exigindo, eu acredito que em alguns momentos ele pode ser útil. O CONTRAN, que continua contrário à obrigatoriedade, afirma que o Brasil deveria seguir com a tendência de países como Estados Unidos e Japão, onde o extintor é opcional. Segundo o CONTRAN, as inovações tecnológicas dos últimos anos já aumentaram e muito a segurança dos carros, mas quem se posiciona a favor da obrigatoriedade diz que os extintores não são usados somente nos veículos. Não é só no automóvel. A maioria das vezes se usa em residência, porque quando ocorre um sinistro dentro da residência das pessoas, ninguém tem extintor de incêndio, porque isso não é obrigatório no Brasil. Então todo mundo sai correndo, pega o extintor do veículo e faz o primeiro combate. Segundo os fabricantes, na época em que começou a ser exigido o extintor do tipo ABC, não havia produção suficiente e por isso o preço aumentou muito e girava em torno dos R$100. Agora, com mais fabricantes, o preço deve variar entre R$50 e R$60. O fato é que todo mundo tem extintor no carro, ou tinha pelo menos, e ninguém nem sabia manusear o aparelho, né, o equipamento. Então, é preciso fazer um treinamento com as pessoas, né? Bom, vamos mudar de assunto porque um motorista morreu na manhã desta segunda-feira ao bater o carro contra um caminhão, isso na BR-282, na altura do trevo da entrada de Vargem Bonita, lá no oeste. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. A colisão frontal foi entre um Gol com placas de Ivoti, Rio Grande do Sul, e um caminhão com placas de Xaxim, Santa Catarina. O motorista do Gol ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele estava sem identificação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Joaçaba. O condutor do caminhão, de 56 anos, não se feriu. A segunda pista da BR-282 em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, foi liberada. Agora o trânsito permite o tráfego de todos os tipos de veículos. As 2 faixas, uma em cada sentido, estão liberadas no sistema Para e Siga, pois ainda há operários trabalhando e máquinas no local. No sábado, 78 casais participaram de um casamento coletivo em Itajaí, na região do Vale. O evento, organizado pela Prefeitura, ocorreu no centro de eventos. A celebração foi gratuita. A Secretaria de Desenvolvimento Social arca com as despesas de cartório e trâmites legais para a realização do evento. Olha só, a Prefeitura de Tubarão, no sul de Santa Catarina, não terá mais ponto facultativo até o final de 2017. Conforme a Prefeitura, a medida busca atender à moralidade cobrada pela sociedade. O documento foi assinado na sexta-feira e publicado no Diário Oficial do município hoje. Com isso, serão dias úteis, 8 de setembro, 13 de outubro, 3 de novembro, sextas-feiras após o feriado do Dia da Independência, Nossa Senhora Aparecida e Dia de Finados, respectivamente. O servidor que faltar ao trabalho terá o dia descontado na folha de pagamento, isso em Tubarão. Bom, ponto facultativo, esse é o nome fantasia, né, das gírias mamata, moleza, vida boa, quem pode, pode. O ponto facultativo só teria razão de existir se as pessoas tivessem o poder divino de escolher o dia para ficar doente, ou até mesmo o dia para ser assaltado. Porque é sempre assim, quando o cidadão mais precisa do serviço público, tem que esperar. Por quê? Porque é ponto facultativo. As empresas privadas fazem o que querem, afinal são particulares, portanto, se o patrão liberar, ótimo. Mas o serviço público, ponto facultativo, é desdém. É dizer, se virem, nós não estamos nem aí para vocês, procurem serviço particular, ou tem outra explicação? Atenção, trabalhadores, porque o prazo para sacar o abono do PIS/PASEP 2015 termina sexta-feira. Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, o PIS,
ou de formação do patrimônio do servidor público PASEP, há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias e com renda média de até 2 salários mínimos em 2015. Agora, até 30/6, é aquele trabalhador que de repente esqueceu de vir sacar, ou trabalhador que na verdade acabou não se dando conta desse benefício que é o abono salarial, né? E se ele não sacar agora até esse prazo? Na verdade, daí já começa o novo calendário, né? Então ele perde o direito ao abono salarial se ele tiver direito. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono PIS a trabalhadores com carteira assinada. Para sacar o dinheiro, quem tiver a senha do cartão cidadão cadastrada pode automaticamente procurar o caixa eletrônico ou então alguma lotérica em qualquer cidade. Já as pessoas que não têm o cartão cadastrado devem procurar o atendimento dentro da agência. Já os servidores públicos com direito ao PASEP devem verificar se houve depósito em conta. Caso isso não ocorra, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Lembrando que se você não sacar esse dinheiro não fica na sua conta, já era, perdeu, volta para o governo. Então, saca lá o seu dinheirinho, fica de olho no calendário, porque é um dinheirinho extra que entra na hora certa, né? E você vai ver a seguir a importância da ecoterapia no tratamento de portadores de necessidades especiais. O Band Cidade volta já agora às 7h09. Band Cidade está de volta. Daqui a pouco tem o Jornal da Band. A nossa equipe de reportagem foi conhecer uma associação criada especialmente para atender portadores de necessidades especiais com a ecoterapia, que é um método terapêutico com a ajuda dos animais, dos cavalos. As atividades da ecoterapia da Associação Novo Lar acontecem na terça e sexta-feira em Pinheiro Preto. Atualmente atende 15 alunos. A Filó e o Candinho são os cavalos treinados para o procedimento. A Valentina, de 6 anos, que ficou com sequelas após 5 horas de seu nascimento, realiza as atividades brincando. Hoje, a família comemora cada avanço. A gente vê muita evolução em questão de equilíbrio nela, porque ela está bem melhor agora, né, baby? E antes ela não conseguia pular corda e agora ela consegue. Tratar os bichinhos, abraçar, beijar. As aulas acontecem com a psicóloga, fisioterapeuta e equitador. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo visando promover benefícios físicos, psíquicos e educacionais para deficientes físicos, proporcionando assim melhora na qualidade de vida. Outros praticantes passaram, segundo o relato dos pais, passaram a andar de bicicleta em todo esse período, né? O fato muito significativo, a melhora na escola, melhora no aprendizado. O trabalho consiste na evolução e no equilíbrio do corpo e da mente. Em até 30 dias, os profissionais conseguem observar a evolução das crianças. Matheus faz ecoterapia há 1 ano. Para a mãe, os avanços são visíveis. O Matheus nasceu com paralisia cerebral devido ao citomegalovírus que eu adquiri na gravidez. Nossa, na ecoterapia ele evoluiu muito, principalmente o equilíbrio. Quando ele começou, que foi colocado em cima do cavalo, nossa, ele ficava bem tortinho, e daí ele melhorou muito. A atenção dele acaba melhorando, concentração e um pouco da sensibilidade que ele perdeu, né? Porque ele não encostava de jeito nenhum no cavalo. Em nada assim que tivesse uma sensação diferente, ele não encostava. E agora ele dá abraço, dá beijo no cavalo, bem, melhorou muito. Criada em 2013, a diretoria da UNO é formada por pais de pacientes portadores de necessidades especiais, sem distinção de raça ou classe social. Fornecer atendimento ecoterápico a deficientes e crianças com necessidades especiais.
Atendemos outras cidades, como Caçador, Iomerê, Tangará, Videira também, né? Um beijo, TV Catarina. Bacana, belo trabalho desenvolvido no município de Pinheiro Preto, né? Pinheiro Preto, na região do meio-oeste catarinense. Olha, em Chapecó, devido ao desenvolvimento nos setores da indústria, o Senai está contando com 2 novos centros de especialização automotivo e também moveleiro. Os 2 setores respondem por 74% dos empregos da região e 65% das exportações. O principal desafio é continuar aperfeiçoando os jovens para o mercado de trabalho. 10 pessoas formadas no Senai, 8 pessoas estão empregadas. No estado, aqui o índice é maior do que 8. Então, se você quer estudar no Senai, você pode saber com muita tranquilidade que você estará empregado depois. Porque isso é uma formação muito diferente nesse país, que é uma formação voltada para as pessoas que querem trabalhar. Para melhorar ainda mais a qualidade do ensino dos jovens, o Senai de Chapecó está com 2 novos ambientes de trabalho, o Centro Automotivo e o Moveleiro. Os espaços têm mais de 1.000 metros quadrados e contam com equipamentos de última geração, além de oficinas de mecânica e elétrica. É o fato de que nós estamos preparando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos trabalhadores para uma qualificação muito melhor, para terem novas perspectivas de carreira, de profissão e melhorar a sua qualidade de vida e da sua família. Bom, e na Serra Catarinense, a Serra tem uma rica cultura na gastronomia. E nesse ramo que muitos jovens têm investido. Segundo o Sebrae, esse tem sido o caminho aí dos jovens empreendedores da Serra. E nós gostaríamos de um espaço onde nós pudéssemos ter comida e bebida de qualidade. Umas coisas realmente saborosas, comidas de verdade. A Luísa é uma das jovens empreendedoras de Lages que vem investindo na gastronomia na Serra Catarinense. Um ramo que, segundo o coordenador regional do Sebrae, está aumentando cada vez mais. Essas pessoas têm, boa parte delas, preferido o setor gastronômico, onde a gente tem visto cada vez mais novas oportunidades diferentes. O espectro de investimentos na gastronomia aqui na região serrana é bastante amplo. Na cafeteria da Luísa, o diferencial são o estabelecimento tem dado certo, já que é a primeira vez que ela pratica o empreendedorismo. Para você empreender, você tem que ter realmente um ato de coragem no sentido sutil, né? Porque você tem que ir e você tem que fazer. De acordo com a cozinheira, na cafeteria o objetivo é fidelizar os clientes. Ela acredita que o atendimento diferenciado junto de um café e alimentos artesanais acaba fixando e tendo sempre os mesmos clientes. O nosso crescimento ele é contínuo, a gente sempre todo mês a gente vê um crescimento maior, um cliente novo que conheceu a casa e que começa a frequentar. Então a gente percebeu com relação a isso ao público, que é o público fixo, o público fiel. Olha, tem um empresário aí que todo mundo conhece da televisão, Silvio Santos, que disse uma frase que está aí hoje para os anais, né? Para o sucesso, 90% é transpiração e 10% inspiração. Portanto, se não suar, sucesso não vem. Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite para você, ótima semana e até amanhã.